Me siga no Instagram, @professor Billy Paul, e se quiser estudar biologia pelo sistema Biomap, se inscreva em nosso canal. Novas bioaulas todas as semanas com material para download na descrição de todos os vídeos. Espero você. Boa aula e bons estudos. Olá você, tudo bem? Substâncias como cafeína e álcool são absorvidas no trato digestivo já ao nível estomacal. A lipase lingual e a lipase gástrica são consideradas lipases fracas para o processo de digestão de lipídios, mas a lipase pancreática, que atua no duodeno, na digestão intestinal, é uma lipase forte, fazendo a digestão lipídica de modo extremamente eficiente e extremamente eficaz. É sobre isso que vamos conversar na aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Fisiologia, aula de sistema digestório para você. Vamos lá? Ok, vamos lá? Seja bem-vindo à parte 2 de Sistema Digestório, a aula conclusiva sobre o processo de digestão. E nesta aula, que é a continuidade do processo de sistema digestório, nós vamos analisar o maquinário enzimático, como funciona o processo enzimático característico no mecanismo de digestão. Primeira coisa que nós vamos analisar é a saliva. Com toda calma, vamos ver como funciona. A saliva apresenta íons bicarbonato, o que faz com que a boca tenha pH 6,8, praticamente pH neutro, ok? Praticamente pH neutro. Vamos encontrar lá a lipase lingual, que é uma lipase fraca, ela não é extremamente eficiente, tá certo? No processo de digestão dos lipídios, ok? Porque os lipídios dependem de serem emulsionados. E a bile, sintetizada pelo fígado, tá, é quem vai fazer o emulsionamento das gorduras lá a nível duodenal, no intestino delgado. A amilase, tá, conhecida como pitialina ou alfa-amilase, é a enzima clássica da saliva que promove a digestão do amido. Tá? Apenas ela consegue quebrar o amido em alguns pedaços, formando as destrinas. Se demorasse um tempo adequado, cerca de 1 minuto, ela conseguiria digerir o amido até a forma de maltose, que é um disacarídeo formado pela reunião de 2 moléculas de glicose. Tá? Essa é a ação da saliva no processo de digestão química que ocorre na cavidade bucal. Após todo esse processo aí, você tem na boca a formação do que nós chamamos de bolo alimentar. Entendido? Esse bolo alimentar, ele será então deglutido, tá certo? Ele vai ser deglutido e vai atingir o estômago. Ao chegar no estômago, o que é que eu tenho? Eu vou encontrar lá o suco gástrico. Suco gástrico esse que produz, suco gástrico este que é produzido pela mucosa gástrica. Lá na mucosa gástrica eu vou encontrar as células glandulares que vão produzir as partes específicas que compõem o suco gástrico no estômago. Essa estrutura, nós mostramos para você em detalhes na aula 1 de sistema digestório. Se você ainda não assistiu, volte lá no canal, assista depois a aula 1 sobre sistema digestório, ok? Também é produzido aí o HCl, o ácido clorídrico, que tem ação bactericida e faz com que o estômago apresente pH 2. O HCl deixa, o ambiente estomacal extremamente ácido para auxiliar o combate a micro-organismos indesejáveis que talvez sejam deglutidos junto com a massa alimentar proveniente da boca. Então é muito importante que o estômago tenha uma extrema acidez, porque vai tornar o ambiente estomacal impropício à manutenção de certos micro-organismos que podem chegar lá. Mas o HCl executa uma outra função também. Ele é um ativador enzimático. A gente viu que a célula principal
tá, das glândulas da mucosa gástrica sintetizam uma enzima proteolítica, uma enzima especializada em digerir proteína. Só que ela é secretada para a cavidade do estômago na forma inativa, chama-se pepsinogênio. O pepsinogênio, por ação do HCl, do ácido clorídrico, é ativado, surgindo então a pepsina, responsável pela digestão proteica. Professor Billy Paul, a pepsina consegue digerir completamente as proteínas a nível de estômago? Não, a digestão será parcial. O máximo que a pepsina consegue fazer, tá, é quebrar proteínas em fragmentos menores que são chamados de peptonas e proteoses. Essas peptonas e proteoses passam para o intestino delgado, continua o processo de digestão. Tá certo? Belezinha? Ok? Então, muito bem. Temos também no suco gástrico a lipase gástrica, ok? E temos a renina. A renina no indivíduo adulto, ela não compõe o suco gástrico. A renina é extremamente importante na fase lactente, quando o bebê está na amamentação, porque a renina provoca desnaturação da proteína do leite, que é a caseína, formando coágulos dentro do estômago, fazendo com que esse leite passe mais devagar, ok? Fazendo com que ele passe mais devagar, tá certo? E dê mais tempo, né? Gere uma certa saciedade na criança, tá? Um bebê come praticamente de 2 em 2 horas. O espaço de tempo seria menor se não existisse esse artifício do suco gástrico, tá certo? Para coagular esse leite e fazer com que ele vá para o intestino delgado de uma maneira mais lenta, ok? Gerando uma certa saciedade àquele bebê por um relativo espaço de tempo, tá? Como você vai crescendo e quando se torna um adulto, a sua alimentação não tem mais a ver com leite, você até toma leite, mas não é a alimentação base mais para você, você come muitas outras coisas, a renina ela não se torna tão necessária. Entendido? Ok, pessoal? Aí forma-se aqui no estômago o quimo, que é a massa alimentar misturada de suco gástrico a nível de estômago. Esse quimo, então, ele vai para o intestino delgado, dando continuidade aí ao processo digestivo. Mas antes da gente falar de digestão a nível de intestino delgado, mais especificamente do duodeno, vamos comentar um pouco sobre a formação do ácido clorídrico, a formação do HCl. Tá aqui. Você sabe que o HCl, tá, ele é produzido pela célula parietal lá da mucosa gástrica do estômago. Como é que é feito isso aí? Dentro dessas células parietais ocorre a entrada de CO2, ok? Ó, essa região aqui, deste lado aqui, ó, onde estou passando a seta do mouse, plasma, que isso quer dizer é a região sanguínea. Desse outro lado aqui você tem o lúmen. O que é esse lúmen? É a cavidade estomacal. Tá? E aqui, entre o plasma e o lúmen, eu vou encontrar a célula parietal. Tá aqui a célula parietal. Tá? Dentro dessa célula parietal, ocorre uma reação química entre CO2 e água, formando o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em HCO3-, que são íons bicarbonato. Esses íons bicarbonato aqui, HCO3-, eles são trocados, olha lá, eles são trocados, ó, eles saem da célula, vão para o plasma sanguíneo, e aí o cloro, que está no plasma sanguíneo, entra para o interior da célula parietal. Ok? Ocorre uma troca de íons aí. Íon bicarbonato sai e vai para o plasma, o cloro sai do plasma, entra na célula parietal e se difunde, ok? Ó, esse cloro ele se difunde aqui para a região do lúmen, ok? Tá certo ou não? Ao mesmo tempo que ocorre o bombeamento de H+, o bombeamento de íons de hidrogênio para o lúmen. No lúmen, esses H+ aqui vão se associar com o Cl-, formando, consequentemente, o ácido clorídrico, ok? Fiz uma tabelazinha para resumir esse mecanismo para você, para ficar fácil de entender. Então, olha só, processo. Primeira coisa, entrada de CO2.
CO2 reage com água formando H2CO3. H2CO3 se dissocia em HCO3- mais H+. Segunda etapa, os íons bicarbonatos são trocados por cloro a nível de plasma sanguíneo. Terceira etapa, o cloro e os íons de hidrogênio reagem, tá, no lúmen, né, na cavidade estomacal, formando então o ácido clorídrico, que vai acidificar consideravelmente, tá, esse ambiente estomacal. pH 2, ok? Não é bonito isso? Fantástico! E aí o que é que acontece? O quimo, ele sai do estômago e vai ao nível do intestino delgado na porção do adenal. E lá, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar o suco entérico, que é o suco intestinal. O que é que o suco entérico tem? Tem as disacaridases, enzimas especializadas em digerir disacarídeos, tá? Como a maltose, como a lactose, né? Como a sacarose. Você toma uma água de coco tem sacarose, caldo de cana tem sacarose, um disacarídeo formado pela reunião de uma molécula de frutose com uma molécula de glicose. Você toma um copo de leite que tem lactose, a lactose é um disacarídeo formado pela junção de glicose mais galactose. Ok? Então a lactose, quando é digerido pela enzima lactase, libera glicose e galactose a nível de intestino, que serão absorvidos pelas velocidades intestinais e lançados no sangue, e serão utilizados esses carboidratos, claro, no metabolismo energético. E por aí vai. Então as enzimas disacaridases são exatamente responsáveis por digerir, tá, os disacarídeos. E aí você tem algumas pessoas que apresentam intolerância à lactose pela falta da enzima lactase no suco entérico intestinal. Aí essa lactose se acumula a nível intestinal, tá certo? As bactérias do intestino, da flora bacteriana, começam a fermentar essa lactose, fazer fermentação lática, o que libera ácido lático, tá certo? E aí, cara, há um processo de hipertonização da luz do intestino e o indivíduo começa a sofrer certos processos de diarreia, né, extremamente incômodas, quando ele come alimentos que contêm a lactose, tá certo? Vamos encontrar também no suco entérico a enteroquinase. Bilipô, o que é a enteroquinase? É um ativador enzimático. Esse ativador enzimático, tá, ele ativa uma enzima que é do suco pancreático. Essa enzima não é do suco entérico. Essa enzima é do suco pancreático. Chama-se tripsinogênio. Assim como o pepsinogênio é secretado na forma inativa e é ativado pelo HCl para a forma de pepsina, o tripsinogênio, que vem na forma inativa, é ativado para a forma de tripsina através da enteroquinase do suco entérico. Vou repetir para você. Existem duas enzimas clássicas no sistema digestório que dependem de ativação: o pepsinogênio e o tripsinogênio. Pepsinogênio no estômago, que é ativado para a forma de pepsina através do ácido clorídrico, tripsinogênio do suco pancreático, que é ativado no duodeno para tripsina através da enteroquinase. Okay? E vamos encontrar também a erepsina, que é uma enzima proteolítica também encontrada no suco entérico, enzima especializada em digerir proteínas. Ok? Beleza? O suco pancreático, secretado pelo pâncreas, tá certo? Suco pancreático, secretado pelo pâncreas. Vamos encontrar a amilase pancreática, especializada em digerir amido. Lá na boca, a amilase, ok? Da boca, a pitialina, digere o amido para a forma de destrinas. Essas destrinas, quando chegam a nível do adenal, encontram a amilase pancreática e serão, consequentemente, digeridas até a forma de maltose. A maltose encontra a disacaridase do suco entérico chamada maltase, quebra a maltose em duas moléculas de glicose que serão absorvidas pelas velocidades intestinais, lançadas no sangue e serão utilizadas pelas células dos seus tecidos no metabolismo energético para produção de energia.
ok? Vamos encontrar também a lipase pancreática. Essa lipase é uma lipase forte, vai realmente conseguir digerir os lipídios até ao nível de ácido graxo e álcool. E o que é que se deve, tá, essa força da lipase pancreática? A presença de bile, não é isso? Que é jogada no duodeno por contração da vesícula biliar, bile que é produzida no fígado, bile que é composta de ácidos e sais biliares e emulsionam as gorduras, exercem ação detergente nos lipídios, na digestão, tá certo? Intestinal. Vamos encontrar aminopeptidases e as carboxipeptidases, enzimas especializadas em digerir proteínas, tá certo? Tripsina e quimiotripsina também. Então, o que é que acontece? Olha só, no estômago, você tem proteínas quebradas em alguns pedaços, formando peptonas e proteoses. Quando essas peptonas e proteoses chegam a nível duodenal, encontra a tripsina e a quimiotripsina, que vai quebrar essas cadeias de peptonas e proteoses em polipeptídeos. O que são polipeptídeos, Billy Paul? Cadeias de aminoácidos com menos de 100 aminoácidos. Porque a partir de 100 aminoácidos ou superior, você tem uma proteína. Esses polipeptídeos, então, tá? O lado do aminoácido que tem o radical amina livre, ele será quebrado desse lado pelas aminopeptidases. O outro lado da proteína que tem o radical carboxila livre, a carboxipeptidase começa a quebrar o polipeptídeo desse lado. Quebra de um lado, quebra do outro, até deixar ao nível de dipeptidases, que é uma cadeia de aminoácidos com 2 aminoácidos. As dipeptidases, as enzimas dipeptidase quebram exatamente os dipeptídeos. Os dipeptídeos têm 2 aminoácidos. E aí o que é que sobra? Os aminoácidos. Os aminoácidos serão absorvidos pelas velocidades intestinais e vão para o sangue. Então você percebe que o maquinário para a digestão de proteínas é pesadíssimo, ok? Pega lá a pepsina, tripsina e quimiotripsina, são 3, aminopeptidase, carboxipeptidase são 5, dipeptidase, 6 enzimas para digerir completamente as proteínas até ao nível de aminoácidos. Tripsina e quimiotripsina quebra peptonas e proteoses ao nível de polipeptídeos. Polipeptídeos sofrem ação da aminopeptidase e das carboxipeptidases, são quebrados até o nível de dipeptídeos. Os dipeptídeos são quebrados pelas dipeptidases, sobrando os aminoácidos. Por isso que se diz que alimentos de alto teor proteico ou lipídico são alimentos de difícil digestão. O que não acontece com os carboidratos, que são alimentos mais leves, requerem um maquinário mais leve para a sua digestão. E vamos encontrar também, nesse suco pancreático, íons bicarbonato. Os íons bicarbonato são uma base, vai fazer com que haja a basicidade a nível intestinal, pH 8, entendido? Aí, olha só que coisa interessante. Você que já estudou enzimas, já ouviu falar nisso. As enzimas podem ser neutrófilas, podem ser basófilas, podem ser acidófilas. Enzimas acidófilas só operam em meio ácido. Enzimas basófilas só operam em meio básico. Enzimas acidófilas só operam em meio ácido. A neutrófila, aliás, só opera em meio neutro. Então, a enzima, por exemplo, da boca, né, a amilase salivar é uma enzima neutrófila. Tá? Uma pepsina é uma enzima acidófila. Uma tripsina, uma quimiotripsina são enzimas basófilas. E aí, olha só que questão interessante. A massa estomacal é extremamente ácida. Tá? Então, esse quimo proveniente do estômago, ele está ácido, alta acidez. Ele chega a nível intestinal. As enzimas intestinais do suco pancreático ou suco entérico vão atuar nesta massa ácida de quimo proveniente do estômago? Claro que não, por causa da diferença de pH. O que faz então o pâncreas? Libera íon bicarbonato, ok? Que se mistura a tudo isso aí, né? Torna o meio ambiente básico, pH 8, as enzimas agora, tendo neutralizada a acidez do quimo que chegou do estômago, vão conseguir atuar e terminar o processo de digestão a nível duodenal.
Ok? Legal isso aí? Certo ou não? Regulação hormonal. Pronto. Como é que funciona, professor Bilipol, a regulação hormonal a nível de intestino? São 4 hormônios. Um que é produzido pelo estômago e 3 que são produzidos pelo duodeno. Quem são esses hormônios? Gastrina, tá? Estimula a produção de suco gástrico pela própria mucosa gástrica, e a gastrina produzido pelas células G da mucosa gástrica. Lembra lá da glândula que a gente mostrou lá na aula 1? Exatamente, então essa célula aí, a célula G, é responsável pela secreção da gastrina quando você sente fome, entendido? Para que haja a produção do suco gástrico a nível estomacal, preparando então o estômago para receber os alimentos que estão por vir e iniciar o processo de digestão. Os outros 3 hormônios, né, que já são agora sintetizados pelo duodeno, você tem a enterogastrona, tá? Inibe o suco gástrico e estimula a mobilidade estomacal, movimentos peristálticos, peristaltismo. A enterogastrona é antagônica à gastrina. Gastrina estimula a produção de suco gástrico, enterogastrona inibe a produção do suco gástrico e faz com que as paredes estomacais iniciem o peristaltismo para jogar o quimo ao nível do intestino delgado para continuar o processo digestivo. Temos também a secretina, tá? Que também é produzida pelo duodeno. A secretina atua no pâncreas e estimula a secreção do suco pancreático a nível de pâncreas. Tá certo? E por último, vamos encontrar a colecistocinina, que estimula a secreção da bile pela vesícula biliar e também tem ação a nível pancreático, estimulando a secreção, tá certo? Tá? Do suco pancreático pelo pâncreas. Beleza? Certinho? Aqui a gente tem um mecanismo de feedback para você analisar direitinho. Olha só, hormônio 1, gastrina, produzido pelas próprias paredes do estômago e que atua no próprio estômago, tá? Para que ele faça então a produção do suco gástrico. Aqui nós temos o hormônio 2, que é a secretina, produzida pelo duodeno. Ok? A secretina vem aqui, olha só, e atua no pâncreas, fazendo com que o pâncreas faça a síntese do suco pancreático para eliminar a porção duodenal. Aqui eu tenho o hormônio 3, que é a colecistocinina. A colecistocinina também produzida no duodeno, ok? Atua no pâncreas, fazendo com que o pâncreas contraia as suas porções exócrinas, eliminando então o suco pancreático a nível do duodeno. A colecistocinina aqui, ó, também atua na vesícula biliar, fazendo com que ela se contraia, liberando no duodeno a bile. E a enterogastrona, também produzida pelo duodeno, mas que faz feedback negativo na síntese, na produção de gastrina a nível de estômago, para que haja a inibição da produção do suco gástrico, já que o processo alimentar, ele terminou. Certinho? Pronto. Com isso, nós terminamos, tá certo? A nossa aula completa sobre o sistema digestório. Não saia daí ainda, porque eu tenho uma outra informação a passar para você para concluir definitivamente essa parte aí do sistema digestório. Professor, que informação é essa? Segure as pontas aí. Se você gostou da aula, as próximas aulas virão aí de fisiologia humana. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça o seu comentário e não saia daí ainda. Ok, fiz você esperar até o finalzinho. Para quê? Para te dizer o seguinte: existe um hormônio que é produzido e liberado pelo estômago e pelo pâncreas. Esse hormônio chama-se grelina. A grelina é o hormônio da fome. Atua a nível de hipotálamo, lá na região cerebral, fazendo com que o hipotálamo libere os estímulos necessários, tá? Gerando em você a vontade de comer. O que é que você faz? Você vai então em busca de alimento, se alimenta. Ocorre o processo de digestão e à medida que esses nutrientes são absorvidos e aumentam as suas concentrações na corrente sanguínea, existe um outro hormônio chamado leptina, produzido pelos adipócitos
do seu tecido adiposo que atua novamente no hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo gere os estímulos que vão produzir em você a saciedade e, consequentemente, você irá parar de comer, ok? Indivíduos que são acima do peso, que são mais gordinhos, que têm uma quantidade de tecido adiposo maior, eles tendem a produzir mais leptina. Por isso, desenvolvem ao longo do tempo resistência a esse hormônio. E essa resistência faz com que esses indivíduos eles sintam a necessidade de comer além da conta, de comer mais, consequentemente engordam cada vez mais. Grelina, hormônio da fome, leptina, hormônio da saciedade. Valeu esperar pela dica? Tchau!